Bom, pessoal, boa noite, tá? Vamos repetir aquele ritual de toda a aula, tá? Eu gostaria de pedir autorização de vocês para gravar essa sessão, essa aula. Quem não se sentir à vontade por algum motivo, basta se colocar, tá? Caso não haja nenhum empecilho, nenhum problema para gravar a aula, basta ficar assim, né? Todo mundo quietinho, que eu vou entender que está todo mundo de acordo, tá bem? Bom, pessoal, como eu disse na aula passada, nós hoje vamos iniciar, né, conhecer mais uma escola, tá? A escola culturalista norte-americana, que também aparece ali com o nome de escola Cultura e Temperamento, tá? A gente vai entender por que aparece com esses dois nomes na próxima aula. Mas o fato é que, né, vamos começar essa nova escola, a escola culturalista norte-americana, tá? Bom, um dos principais, na verdade, o principal nome dessa escola, tá, é o Franz Boas, antropólogo empirista, de tradição empirista, antropólogo alemão, que foi um dos responsáveis por um dos conceitos assim fundamentais da antropologia, que é o conceito de relativismo cultural. Tá? Esse conceito que vai surgir numa crítica ao etnocentrismo cultural. Tá? Como vocês já saíram de introdução à antropologia, todo mundo aqui já deve conhecer o etnocentrismo, né? Que é você tomar a sua cultura como referência, né, para fazer a leitura da cultura do outro. O nome disso é etnocentrismo. Né? A gente vê muitos exemplos de etnocentrismo quando a gente estuda os diários de viagens, né, as crônicas de viagens. Eu, por exemplo, eu estudei uma crônica de viagem de um missionário franciscano, tá? Que esteve ali no Amazonas em 1883 a 1884, um franciscano chamado Giuseppe Luminato Coppi. Tá? E aí, quando eu li essa crônica de viagem, estava lá em espanhol, no Museu Nacional de Roma, quando eu li essa crônica, ele se referia aos índios de forma muito etnocêntrica, né? Quando ele estava assistindo os rituais indígenas, né, que os índios dançavam, bebiam, né, colocavam aqueles adornos com plumagens, máscaras, pegavam as suas flautas para tocar e dançar. O missionário Illuminato Coppi, ele olhava e dizia, olha, é uma cultura muito rica, mas eles têm pacto com o demônio, eles são adoradores do demônio, eles não têm Deus no coração, então eles são um povo selvagem, adorador do demônio, por causa dos seus rituais, que envolvia dança, que envolvia música, que envolvia o consumo de bebidas e alimentos característicos daquela cultura. Então, isso é uma leitura etnocêntrica. Ele está fazendo a leitura dos povos indígenas a partir das lentes da cultura dele, como missionário, da religião dele, né? A religião, o catolicismo cristão, que tem essa coisa dos ícones, né? Toda aquela liturgia, né? De adoração a Jesus Cristo, a Deus, a Santíssima Trindade, etc. Então, quando ele ia falar sobre os povos indígenas, ele estava procurando isso. E ele não encontrava, é claro. E aí ele fazia a leitura dele, etnocêntrica, de que os índios eram selvagens demoníacos, porque não tinham Deus e nem religião. Sendo que os povos indígenas tinham seus deuses e todo um sistema complexo de crenças muito interessantes, que o franciscano não podia ver, porque ele estava com as lentes do etnocentrismo, ou seja, com as lentes da sua cultura. Ele queria enxergar a cultura dele nos outros. Tá? E o Franz Boas, com o conceito de relativismo cultural, ele vai fazer uma crítica a isso. Ele vai dizer, olha, quando a gente vai fazer a leitura de outra cultura, a gente tem que tomar como referência a outra cultura e não a nossa. A gente tem que colocar em relação, né, a cultura do outro com a nossa, relativizar, né, ou seja, tomar como referência a cultura do outro.
que ele está querendo dizer? Olha, eles têm deuses, sim. Eles têm um sistema de crenças, sim. Eles não são selvagens que não têm Deus, que não têm crenças. Eles têm. Só que as crenças deles são diferentes das nossas. Né? É como se o Boas estivesse dizendo assim, olha, eles são civilizados também dentro da lógica cultural deles. Então, colocando aqui em diálogo o Boas com esse missionário franciscano, um diálogo hipotético, embora os dois fossem contemporâneos, tá? Enquanto o Giuseppe Illuminato Coppi estava no Brasil, o Boas estava publicando nos Estados Unidos. E, colocando eles dois em diálogo, né, o Boas muito provavelmente diria para o Giuseppe Illuminato Coppi, Coppi, o senhor tem que relativizar a cultura indígena. Eles são civilizados, sim. Eles têm religião, sim. Eles têm um sistema de crença, sim. Eles estão civilizados dentro da própria lógica cultural deles. E é exatamente disso que trata o relativismo cultural. Tá? E a gente vai ver hoje, tá? E na próxima aula. Tá? Então, feita essa breve contextualização da importância do Boas, eu trago o professor Celso Castro, lá da Fundação Getúlio Vargas, tá? E o professor Celso Castro foi quem teve o empenho de traduzir essa coletânea de artigos do Franz Boas, que eu compartilhei na íntegra com vocês, né? Essa coletânea chamada Antropologia Cultural, em que o professor Celso Castro, né, historiador, antropólogo, ele fez esse esforço de traduzir os ensaios e os artigos do Franz Boas. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Que antes da tradução dessa coleção, para nós, estudantes de ciências sociais brasileiros, especialmente de antropologia, termos contato com Franz Boas, nós tínhamos que ler em outras línguas. Né? Tínhamos que ler em inglês ou, por sorte, em espanhol, que havia bastante coisa, principalmente no México, já bastante coisa traduzida do Franz Boas, ou então em português de Portugal. Tá? Então, esse livro que vocês têm em mãos é um empenho, assim, do Celso Castro, que tem interesse pela história da antropologia, bastante grande também. Foi um esforço que ele fez em traduzir esses textos do Boas para que nós, estudantes de antropologia, pudéssemos ler na nossa língua, né? E não em inglês ou em espanhol. Tá? Então, é esse o professor Celso Castro, professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? E ele, como eu disse, fez esse esforço para a gente. Tá? Então, se a gente hoje está com esse livro em mãos, que é um livro muito bacana, devemos agradecer ao professor Celso Castro. Desse livro, eu separei apenas 2 capítulos. Primeiro, uma introdução. Uma introdução que, vejam, não é qualquer introdução. Tá? Ela faz uma apresentação da biografia do Franz Boas. Mas não é apenas uma apresentação da biografia do Franz Boas. Ele vai fazer uma apresentação da biografia do Boas, contextualizando, né, a figura do Boas, o Boas enquanto uma personalidade intelectual, ao seu contexto histórico, que era um contexto de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o apartheid institucional que os Estados Unidos da América vivia, onde negros e brancos não podiam se misturar, tá? É o contexto histórico da época do Boas, que o Boas estava produzindo, e ao mesmo tempo que o professor Celso Castro está apresentando a personalidade do Boas, contextualizando com o contexto de época, ele está costurando como esse contexto de época influenciou, né, no arcabouço conceitual produzido pelo Boas, particularismo histórico, relativismo cultural, a crítica ao determinismo biológico, a crítica ao determinismo geográfico, tá? Então, não é meramente uma apresentação biográfica, é uma apresentação histórico-biográfica conceitual da trajetória desse antropólogo que, ao contrário do que a gente pensa, né, no senso comum da antropologia, que é o antropólogo mais importante da antropologia clássica. Tá? A
gente fica encantado com o Malinowski, com a observação participante, com o modo como Malinowski transforma a etnografia num método, numa metodologia de pesquisa, mas o Malinowski fez isso 30 anos depois do Boas. Tá? E é uma coisa curiosa quando a gente olha os currículos dos cursos de antropologia. Esse é o Franz Boas, ele está aqui encenando um ritual. Tá? Ele está encenando um ritual chamado Potlatch, e é um ritual que está presente em alguns povos indígenas americanos e canadenses. Tá? Ele passou muitos anos estudando os povos indígenas Kwaikiut, que habitam o extremo sul do Canadá, ali quase na fronteira com os Estados Unidos. Tá? E aqui ele está encenando um ritual, que ele começa assim, depois ele termina só de cirolas, fazendo poses, encenando o ritual, se não me falha a memória, do gavião. Tá? Deve ter aí no livro. Bom, e o Franz Boas, é curioso quando a gente olha para os... deixa eu só ler esse parágrafo, né? O Franz Boas, ele nasceu ali na Prússia, ainda não havia a Alemanha, tá? Prússia, Bavária, Saxônia, ainda não havia a Alemanha naquela época. A Alemanha conquistou sua independência em 1870, o Boas nasceu em 1858, em Westfália. E o Boas, vocês vejam que ele nasceu ali, né, quase com a antropologia. Né? A antropologia começa a surgir ali entre 1850 e 1860, e o Boas nasce em 1858. Tá? Uma família de comerciantes judeus, que já tinham sido assimilados na vida prussiana da época, né? E ele, assim como Malinowski, ele foi estudar física em Heidelberg. E depois da física foi para a geografia. Da geografia ele teve contato com a geografia humana, teve contato com esse campo da geografia que vai se dedicar aos estudos da paisagem, que é justamente, né, o modo como a vida social, a vida sociocultural constrói em cima do meio ambiente, e a partir disso o Boas vai entrar para a antropologia. Tá? Agora, voltando, né, é curioso, quando a gente, né, olha o programa da disciplina Antropologia Clássica, e o Boas termina aparecendo só aqui. Né? Poxa, se o Boas ele tem um evolucionismo, né, Morgan, Taylor, Fraser. Depois vem o difusionismo, com Boas, Bastian, que foi professor de Boas, Herder, entre outros. E o Boas, de dentro do difusionismo, começa a criticar o difusionismo, sugerindo o conceito de particularismo histórico-cultural. Tá? Os evolucionistas diziam que todas as culturas seguiam 3 estágios e caminhavam rumo à civilização. Então, os evolucionistas tinham uma perspectiva de história em que todas as culturas elas nasciam atrasadas, né, uma em relação à outra, mas elas estavam caminhando em uma única linha, seguindo um único caminho que as levaria para a civilização. Umas chegariam mais rápido, outras demorariam mais um pouco. Então surge o difusionismo, com Bastian e Boas. Boas foi aluno do Bastian, ou Bastian. E o Franz Boas, de dentro do difusionismo, que é essa corrente que diz, olha, nem todas as culturas seguem a mesma linha histórica. Muitas culturas, né, têm histórias independentes e, ao fim das contas, elas, por difusão, saem trocando elementos culturais e se transformando a partir da assimilação e do descarte de elementos culturais. Tá? E o Franz Boas surge nessa cena difusionista, tá? Já criticando o difusionismo, já dizendo, olha, tudo bem, as culturas têm ali a sua particularidade histórica, eu concordo com esse conceito, eu, inclusive, contribuí com esse conceito para o difusionismo, mas não dá para a gente dizer que todas as culturas têm uma mãe em comum, ou que todas as culturas sofreram um processo de difusão de uma única cultura. Não. Para a gente analisar o processo de difusão cultural, a gente tem que isolar
né, geograficamente uma região, estudar as culturas dessa região, ver as particularidades que cada uma tem, e caso a gente encontre similitudes, é que a gente pode falar que houve um processo de difusão. Tá? E aí, depois disso, vem o funcional estruturalismo, né? Vem a escola sociológica francesa, que a gente viu, contribuiu bastante para a antropologia, e só agora a gente vai entrar no culturalismo americano e apresentar o Boas. Por que isso acontece? Ora, se o Boas estava ali tão colado com o evolucionismo, foi um dos fundadores do difusionismo. Bom, a resposta a gente vai ver na aula que vem, mas eu já vou antecipar para vocês. Tá? Isso acontece porque as alunas do Boas, Margaret Mead, Ruth Benedict e Mary Douglas, elas fundaram essa corrente antropológica com base nos ensinamentos do Boas. Então, elas trouxeram o nome do Boas, que é um nome de peso, para dar legitimidade a essa corrente. Foram alunas dele, trabalham com os conceitos dele. Então, por isso que a gente vê o Boas depois do Malinowski. Né? Porque a gente está seguindo uma ordem histórica da disciplina e das escolas. Mas se a gente fosse seguir uma ordem histórica pautada nas personalidades dos intelectuais, o Boas ele teria que ser visto no começo da disciplina. Porque é o Boas que vai começar a produzir conhecimento que vai ser utilizado pela escola sociológica francesa, que vai ser utilizado pela escola funcional estruturalista britânica e, principalmente, pela escola culturalista norte-americana, ou a escola cultura e personalidade. Tá? Então, esse é o Boas, que eu particularmente gosto muito, 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 muito. A gente cria esse mito em torno do Malinowski. Se a gente tivesse que eleger, dentro da antropologia clássica, um nome que, de fato, revolucionou a disciplina, inclusive a ponto de possibilitar que o Malinowski tivesse esse discernimento de observação participante, método etnográfico, foi o Franz Boas. Tá? E o Franz Boas é uma figura interessantíssima. Então, eu separei esse capítulo que vamos tratar da biografia dele, tá? E depois um capítulo chamado Raça e Progresso, que eu acho que é um capítulo que foi fruto de um seminário que ele fez, de uma conferência que ele fez, mas eu acho que é um capítulo que sintetiza bem o pensamento do Franz Boas. Tá? Bom, pessoal, o Franz Boas, ele estudou física em Heidelberg, ali em 1877, com a Alemanha já independente, já unificada. Um processo, né? Você não unifica um país em 7 anos, leva mais tempo. Começou em 1870 e em 1877 estava em processo. Tá? Mas já havia sido reconhecida como uma unidade federativa, uma nação, em 1870. Então, no final do século XIX, o Boas, insatisfeito com o modo como a física apresentava as questões para ele, o Boas ele tinha essa verve, esse pé no humanismo, o Boas ele cansou da carreira de físico. Tá? E redirecionou os seus interesses para a geografia, especialmente para a geografia humana e não a geografia física. Tá? Primeiro, pela influência de Theobald Fischer, um dos professores que ele teve em Kiel, também ali na cena cultural e intelectual da Alemanha da época. Tá? E depois disso, ele mudou-se para Berlim, né, que nessa época estava despontando, né, como uma das cidades mais intelectualizadas da Europa, tomando inclusive o lugar da França. E lá em Berlim foi quando ele travou contato com Adolf Bastian, ou Adolf Bastian, como vocês preferirem, tá? Que é um dos pais da antropologia alemã. Então, Boas, eu gosto muito dele, porque ele teve uma grande contribuição também para os museus, que é um tema que eu gosto bastante. Tá?
E o Boas, com o Bastian, ele foi desenvolver sua formação, iniciar sua formação como um antropólogo no Museu da Cultura Popular, no Museu da Cultura e do Folclore de Berlim, tá? E o Boas, ele é interessantíssimo, né? A contribuição de Boas para o estudo da museografia, da museologia, tá? Como a gente pode ver nessa foto do próprio livro, né? Nessa foto ele está no museu, eu acho que é o Museu de Nova York, ele atuou em vários museus, mas nessa foto ele está fazendo uma performance de um ritual, ou seja, ele está criticando essa lógica das exposições nos museus que são sem vida, dos museus clássicos que são sem vida, que apresentam os objetos etnográficos ou os objetos da cultura material de forma descontextualizada, e o Boas está fazendo uma instalação museológica, colocando o corpo dele em cena, né, como parte da instalação museológica. Então, ele está apresentando os objetos da cultura indígena canadense e norte-americana, né, apresentando os objetos do ritual e criticando o modo como aqueles objetos eram apresentados, sem vida, sem, digamos assim, como se fossem objetos desprovidos de vida. E o Boas está performatizando, está se colocando como uma instalação, né, para mostrar a cultura Kwaikilt, desse povo indígena que estava representado no museu, de forma viva, dinâmica. Então, ele está encenando o ritual. Tá? O Boas, ele teve várias contribuições para a museologia, inclusive de trazer os povos indígenas para auxiliarem na composição das exposições, para explicarem o significado, os sentidos daqueles objetos que foram roubados, foram roubados dos povos indígenas e foram parar nos museus. Na época não havia um código de ética que regulasse a aquisição de objetos e a circulação de objetos do seu lugar de origem para os museus. Isso veio depois da guerra, depois da Segunda Guerra. Até antes disso não havia. Aí o Boas já estava, né, como um precursor, como antevendo, à frente do seu tempo, levantando essas questões. Hoje a gente fala em museologia colaborativa, etc. E o Boas já estava falando disso, com outras palavras, no final do século XIX. Tá? Quase há bastante tempo. Tá? Então, vamos lá. Então, o Boas, ele começa a estudar antropologia no museu. Tá? E a partir do conhecimento que ele adquire no Museu de Cultura e Folclore da Alemanha, aqui a gente tem ali um breve recorte do Museu de Cultura e do Folclore de Berlim, e a partir dos museus ele começou a se interessar pela antropologia. Mas o Boas, ele não se contentou em estudar a antropologia de dentro dos museus, ele foi a campo, fazer trabalho de campo, fazer trabalho etnográfico. Tá? O Boas, ele também circulou pela antropologia física, tá? Que é essa antropologia que ainda hoje se estuda, né? Os colegas da arqueologia, eles trabalham muito com antropologia forense, que é essa antropologia que você vai fazer medição de crânio, fazer medição da ossatura, do fêmur, né? Para ver se identifica hematomas, né? Então, os arqueólogos trabalham muito com antropologia física. E o pessoal do direito, das ciências jurídicas, trabalham muito com antropologia forense, que também é essa antropologia voltada a identificar, a partir de um conjunto de técnicas de medição de ossatura, de identificação de hematomas, etc., traçar ali as possíveis causas mortes, né, de determinados crimes. E o Boas também se apropriou de todo esse instrumental da antropologia física e da antropologia forense. Mas o Boas não enveredou por esse campo. O Boas, ele estava realmente muito interessado nessa antropologia social e cultural, né, que é essa antropologia que você vai, faz trabalho de campo e que você vai tentar encontrar ali explicações para a diversidade do comportamento humano, né, que é isso que o antropólogo faz. Refletir sobre essa intensa gama de possibilidades que existe de se relacionar em grupo, de se comportar, de pensar,
dentro de determinado contexto social e cultural. Tá? E com esse ímpeto de fazer trabalho de campo, o Boas logo iniciou sua trajetória como antropólogo cultural, né? Que é esse antropólogo que tem a cultura como objeto de estudo e vai analisar o conjunto de regras culturais que funcionam, que existem, que tem como objetivo padronizar comportamentos e padronizar pensamentos, né, de indivíduos em grupos. Tá? Então, em 1883, quase 30 anos antes do Malinowski, o Boas partiu para uma de suas primeiras expedições de campo, um dos seus primeiros trabalhos de campo, com os povos Inuit. São aqueles povos esquimós que ficam lá no Polo Norte. Tá? Então, o Boas, ele foi para esse lugar aqui, olha, as Ilhas Baffin. Tá? São essas ilhas aqui, olha, que eu destaquei nesse mapa. E aí nós temos diferentes povos espanhóis, nós temos, espanhóis não, esquimós. Na verdade, nós temos os esquimós e dentro desse grupo, né, temos diversas etnias, tá? E ele foi estudar aqui os Inuit, né, que estão espalhados aqui na ilha de Baffin, tem aqui outras etnias, Mackenzie Inuit, Norte Alasca Inuit, etc. E ele foi, né, se inteirar de toda essa diversidade étnica que havia aqui, porque era um lugar inóspito. Se hoje é difícil chegar lá, imagina nessa época, né, que não havia esse problema do aquecimento global, de buraco na camada de ozônio, etc. Então havia muito mais gelo, era muito mais difícil de se chegar lá. E a ideia que se tinha do Polo Norte era que era tudo aqueles homens que vivem no gelo, os esquimós, e que, bom, eles eram todos iguais porque viviam no gelo e o gelo determinava o comportamento deles, por isso que os esquimós eram todos um povo de uma raça só, entre aspas, como se falava naquela época. Traduzindo para o jargão intelectual de hoje, era como se fosse uma etnia só, os esquimós. E o Boas estava lá vendo que não, olha, não é assim. Existem dezenas de etnias diferentes que coabitam esse lugar de uma forma completamente diferente uma das outras. Existem esquimós nômades, existem esquimós sedentários. Então, esse argumento de que a geografia, né, no caso, uma paisagem gelada, gélida, fria, inóspita, determina o comportamento, não é um argumento válido. Geografia pode até influenciar, mas o que vai determinar o comportamento humano, especialmente desses seres humanos que habitam nessa região inóspita, é a cultura. Tanto é que uns são nômades, outros são sedentários, uns constroem um iglu usando determinada pele de animal, o outro já constrói com outro tipo de pele. Então, o Boas, ele estava ali fazendo trabalho de campo já desde o começo da sua formação na antropologia. Bom, esse trabalho de campo que o Boas fez entre os Inuit das Ilhas Baffin foi publicado em 1888, né, com o título de The Central Eskimo, que era ali todo um apanhado de tudo que ele observou em campo, né, habitando com os espanhóis, fazendo esse esforço de conseguir aprender a língua, mas acompanhado de peças-chave que conheciam a língua. E, bom, esse livro foi publicado 9 anos antes do Malinowski publicar o Argonautas do Pacífico Ocidental. Então, veja que, muito provavelmente, o Malinowski teve ali uma inspiração do Franz Boas, tá, no desenvolvimento da sua empreitada de trabalho de campo intenso entre os trobriandeses. Tá? Além disso, o Boas, ele também, como eu disse, né, como o próprio Celso Castro disse, tudo que eu estou falando é com base no texto do Celso Castro. Além disso, o Boas, ele também desenvolveu um sólido trabalho de campo entre os povos indígenas Kwaikilt. Tá?
E esse trabalho de campo entre os povos indígenas Kwai-Kilt se tornou ali uma das grandes referências, tá, para a antropologia. Se a gente voltar à memória da gente, a gente vai ver que, né, Marcel Mauss e Émile Durkheim, naquele livro, Formas Primitivas de Classificação, eles já fazem menção aos Kwai-Kilt, ao trabalho desenvolvido por Boas, né? Depois disso, outros antropólogos, como o próprio Evans Pritchard, Radcliffe Brown, também vão fazer menção a esse trabalho do Boas. Tá? Então, Boas ele vai se tornar um etnógrafo, antropólogo muito conhecido por esse trabalho. Vocês ainda vão ler muito esse nome nas disciplinas de antropologia, quando estiverem vendo as etnografias, né, que já foram realizadas. Bom, e nessa expedição entre os povos indígenas, os principais objetivos do Franz Boas eram, primeiro, estudar a língua. Então, veja que o Franz Boas, até pela sua, né, genealogia, né, intelectual alemão, Franz Boas tinha um pé na linguística. Né? Os alemães são conhecidos por grandes linguistas alemães. Tá? Ou seja, o Boas ele não tinha teorizado sobre isso, mas o Boas, quando ia fazer trabalho de campo, já tinha isso em mente. Né? É necessário aprender a outra língua. Para você ver que o Boas ele é uma figura-chave, assim como o Malinowski. Mas o Malinowski está mais para um discípulo do Boas do que o contrário. Então, o Franz Boas, ele, com esse trabalho com os povos indígenas canadenses e americanos, estão ali perto da fronteira, no sul do Canadá, norte dos Estados Unidos, o Boas desenvolveu um trabalho, um estudo de línguas e dos mitos nativos, tá? Além de coletar inúmeros objetos para as coleções museológicas, tá? Do Instituto Smithsonian, que é um instituto de pesquisa com museu, com pós-graduação, com tudo, e também para o Museu de Nova York. Tá? E aqui são os povos Kwai-Kilt se ornamentando para esse ritual chamado potlatch, que também vocês vão ouvir falar muito quando estiverem lendo as etnografias clássicas e históricas. Tá? Os antropólogos de gabinete, que não iam a campo, como o Mauss, por exemplo, eram, digamos assim, assíduos consumidores dos trabalhos etnográficos do Franz Boas. Ou seja, consumiam bastante as etnografias produzidas pelo Franz Boas, tá? E por outros. Então, vocês têm aqui, muito provavelmente, uma figura representativa da liderança política, Kwai-Kilt, um cacique, como a gente conhece no português. Aqui, muito provavelmente, um líder mágico religioso dos Kwai-Kilt, que a gente conhece nos povos de língua norte-americana como um xamã, aqui como um pajé, e aqui uma máscara ritual, tá, que era utilizada. E o Boas, ele estudava esses povos, especialmente esse ritual que eu falei, que era o potlatch, que era um ritual semelhante ao Kula, só não envolvia navegação, mas era um grande ritual de trocas matrimoniais, trocas econômicas, trocas de magia, trocas de aprendizado, de formas de fazer, de saber, troca de comida, etc. E, com um detalhe, no final do ritual, os chefes destruíam suas posses para provar que eram desprendidos. Eu não sou preso à cultura material, aos bens materiais. E aí o chefe que destruísse mais coisa era tido como a figura de maior, digamos assim, credibilidade política, dentro da política que se faz, né, entre os povos indígenas, tentando expandir o conceito de política para sociedades, como Pierre Clastres dizia, sociedades sem Estado. E o Boas, ele se interessou por esse ritual, tá? Porque era muito curioso, né? Imagina um ritual em que você troca todas as suas coisas e, de repente, a pessoa que mais acumula bens destrói tudo.
né? A gente que está acostumado dentro dessa lógica civilizatória da política liberal e do sistema econômico capitalista, que é pautado no acúmulo de riqueza, a gente acha estranho, né? Acaba ganhar presente e sair queimando, quebrando, destruindo para mostrar que é o mais desprendido. Vale a pena ler sobre esse ritual. O Boas, ele circulou bastante, não só pela antropologia, mas o Boas, ele tem um detalhe interessante. O Boas tinha uma assídua vida política. Tá? O Boas, ele, além de ser um intelectual, que foi a maior inspiração da antropologia clássica, o Boas, ele tinha um papel político muito forte pela luta pelos direitos civis, especialmente dos povos afrodescendentes, tá? Que a gente vai ver que nos Estados Unidos, e a gente sabe também do senso comum, até a década de 60, os povos afrodescendentes viviam um regime de apartheid muito forte nos Estados Unidos, né? Se um negro tivesse sentado numa cadeira num ônibus e subisse um branco, ele tinha que desocupar a cadeira. Não bastava nem o ônibus estar cheio, bastava que o branco quisesse sentar naquela cadeira. Eu quero sentar nessa cadeira, você tem que sair. Se você não sai, a gente para o ônibus, chama a polícia e você muito provavelmente vai sair daí muito machucado. Não podiam entrar em restaurantes, não podiam frequentar igrejas. Então o Boas, ele criticava muito isso. O Boas, ele era um assíduo militante dos direitos civis. Mas o Boas também era um militante da ciência. E o Boas, ele foi editor assistente da Science. Veja, a Science foi criada no primeiro cartel, no último cartel, no último 1/4 do século XIX. A revista Science. Então, é uma revista que já está completando ali quase 140 anos. Né? Então, a gente ouve, saiu um artigo na Science falando da Covid. Não, eu não acredito nesse artigo não, que vale a minha opinião. Poxa vida. A gente está falando de uma revista que é uma revista reconhecida no meio científico há quase 120 anos, né? Assim como a Nature, como a National Geographic. A National Geographic é de 1902. Então, enfim, estou me perdendo um pouco, mas voltando. Então, o Boas, ele também atuou como militante do pensamento científico, como militante, né, de diversas causas. Ele atuou na revista Science, tá? Foi editor assistente da revista Science. Tem uma passagem curiosa da vida do Boas, tá, pessoal? Que eu preciso colocar aqui. Tá? O Boas, ele estava em Berlim, foi fazer esse trabalho com os esquimós, depois ele aproveitou para visitar a família dele nos Estados Unidos, que já havia fugido para lá, porque a Europa nunca foi... Na verdade, assim, os judeus nunca deixaram de ser perseguidos na Europa. Nunca deixaram. Tá? E o Boas era de família judia. Boa noite, Heloísa. E o Boas era de família judia. Tá? Então, parte da família do Boas já havia se mudado para os Estados Unidos. A gente tem esse mito, né, que os judeus começaram a ser perseguidos na Europa por Hitler. Não, Hitler foi o mais radical. Mas os judeus sempre sofreram perseguição na Europa. Sempre, sempre, sempre. Então, o Boas, quando ele sai aquele trabalho de campo sólido, né, ele conhece os Estados Unidos, vai nos Estados Unidos, conhece o estilo de vida norte-americano. Como ele estava acostumado a ter que esconder sua ascendência judia, a viver, digamos assim, ter assistido uma série de amigos e familiares de outras gerações fugindo da perseguição aos judeus, ele chegou nos Estados Unidos e se encantou com os Estados Unidos. Então eu vou me mudar para cá. É um país que leva a sério esses ideais de liberdade. Aqui as pessoas são livres, né? Sem serem perseguidos pela sua raça, sua etnia. Um ledo engano. Tá? Então o Boas se apaixona por uma conhecida, volta para Berlim, decide se mudar para os Estados Unidos para tentar a vida nos Estados Unidos e ver se casava com essa moça que ele se apaixonou. Então o Boas, ele, né, quando ele volta para os Estados Unidos, ele precisa de um emprego, tá? Para poder mostrar que poderia se casar e também para poder se manter. Então, no finalzinho do século XIX, o Boas começa a trabalhar no Museu
no Museu Americano de História Natural, em Nova York, era onde ele estava fazendo essa encenação aqui, do ritual Kwai-Kyo, lembrei agora, tá? E a partir disso ele começa a se projetar na cena intelectual da época, tá? Então, a partir disso ele passa a acumular um emprego no museu com um emprego de professor na Universidade de Colômbia, tá? Embora ele não tivesse ainda com um contrato efetivo de professor. Ele só vai se tornar professor permanente 3 anos depois, com 40 anos, tá? E aí ele sai do museu, se dedica... E aí ele vai sair do museu e vai se dedicar à sua carreira de professor, tá? E ele também se destacou por presidir a Associação dos Antropólogos Americanos. Tá? Então, a partir disso, ele se institucionaliza como um nome, uma referência para a antropologia dos Estados Unidos da época. Tá? Olha aqui, ele saiu do museu por causa de desavenças, nesse estilo dele, digamos assim, inovador, do tratamento com as coleções museográficas. Ele entra em atrito com o diretor-chefe do museu, sai do museu no comecinho do século XX e aí passa a se dedicar integralmente como professor. Tá? E, bom, já idoso, em 1936, ele vai se aposentar da universidade e vai auxiliar na fundação da nova Escola de Pesquisa Social, que é uma escola, uma universidade, um centro de pesquisa, que foi fundado logo após a Segunda Guerra e que logo após a Primeira Guerra, e que durante a Segunda Guerra serviu para abrigar diversos intelectuais estrangeiros que foram exilados, tá? E que estavam fugindo da guerra na Europa. Dentre eles, o famoso Claude Lévi-Strauss, que a gente vai conhecer daqui a 15 dias. Tá? Claude Lévi-Strauss, ele esteve no Brasil entre 1920 e 1930, agora não me recordo. Ele ajudou a fundar o Departamento de Ciências Sociais da USP, né, trazendo as contribuições da antropologia francesa para as ciências sociais brasileiras. Depois acaba o contrato dele, ele volta para a Europa. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ele pede asilo nos Estados Unidos, ou melhor, ele pede asilo no Brasil de novo, para voltar para a USP, mas como Getúlio Vargas era afinado com o eixo, na época, né, ou seja, com a Itália, com a Alemanha, com o Japão, ele nega asilo ao Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vai buscar asilo lá em Nova York, nessa nova escola de pesquisa social. Lá ele vai conhecer o Jacobson, vai conhecer o Franz Boas, e começar a desenvolver o estruturalismo francês, tá? Com combinações que envolvem a linguística, psicologia freudiana, etc. Então, Boas termina falecendo, né, já de idoso, né, teve um ataque do coração em 42 e falece ao lado do Lévi-Strauss. Tá? Mas um ponto que merece destaque, tá, na biografia do Boas, justamente porque esse ponto é importante para a gente entender a produção intelectual do Boas, é essa passagem, né, da militância dele pelos direitos civis nos Estados Unidos. O que acontece? Franz Boas, ele se muda para os Estados Unidos, ele visita os Estados Unidos, e a primeira impressão que ele tem é de que os Estados Unidos é uma materialização da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né? Aqueles ideais lá da República, lá da Revolução Francesa, que foram espalhados para todo o globo. E o Boas fica encantado com os Estados Unidos. Só que o Boas fica pouco tempo nos Estados Unidos. Não consegue visualizar em profundidade ali as dinâmicas sociopolíticas e econômicas, né, do racismo norte-americano. Então, o Franz Boas, quando ele volta para morar nos Estados Unidos, para se casar, para estabelecer família, é que o Franz Boas ele vai cair do cavalo. Então, ele vai dizer, meu Deus, olha, existe aqui uma verdadeira separação entre brancos e afrodescendentes, e a política norte-americana ela tem uma lógica de gestão pública que contribui para o apartheid entre esses povos. Ele não permite que haja mistura, nem mistura
digamos assim, em termos geográficos, que eles ocupem o mesmo ambiente físico, mesmo espaço físico, nem mistura biológica, não permitem nem que eles casem entre si. Claro que permitia, mas não era aconselhável. E se você casasse, né, por acaso, uma pessoa branca casasse com uma pessoa afrodescendente, existia uma lei chamada Lei da Única Gota de Sangue, que você seria classificado como afrodescendente, independente da cor da sua pele, independente se a sua tataravó, o que importa é que alguém da sua família teve relação com um povo africano, sua família, né, surgiu a partir disso, começou a nascer a partir disso, e isso faz de você um afrodescendente para toda a sua vida, e isso vai te tirar direitos civis. Então era assim que os Estados Unidos funcionavam. E ainda hoje vive, né, digamos assim, as consequências dessa lógica pós-escravidão norte-americana, pós-guerra civil, independência, ou melhor, pós-guerra civil e pós-libertação dos afrodescendentes norte-americanos. Então, Boas, quando ele toma discernimento, que ele toma conhecimento, tá, da política baseada no apartheid entre negros e brancos nos Estados Unidos, ele fica sem chão, porque ele vai ver ali um reflexo do que ele já havia visto na Europa, tá? Perseguição que a sua família já havia sentido e sofrido por ser de origem hebraica, tá? Então, o Boas, ele começa cada vez mais a defender, a sustentar um posicionamento político progressista, né? Ele começa a criticar esse pensamento conservador, escravagista, né, que contribui para esse sistema de leis que separam negros e brancos, e ele começa a criticar isso. Tá? Um dos primeiros passos que ele dá nisso é tentar fundar o Instituto Africano, que era um instituto que tinha ali como objetivo justamente construir um argumento científico, né, que fosse de encontro, ou seja, que batesse de frente, né, com essa ideia que estava sendo divulgada pela ciência da época de que existia uma inferioridade biológica dos negros em relação aos brancos. Então havia ali um argumento, né, que servia para fundamentar a política pública, e esse argumento era, olha, existem diferenças biológicas entre negros e brancos. E essas diferenças fazem com que, por exemplo, os brancos sejam intelectualmente mais desenvolvidos do que os afrodescendentes. Como? De onde você tirou essa ideia? Ora, basta olharmos os testes de QI. Veja, os testes de QI dos povos africanos e os testes de QI dos americanos brancos. Vejam, os americanos negros têm notas baixíssimas nos testes de QI. Já os americanos brancos têm notas altas. E o Boas dizia, não, mas isso não é por causa de inferioridade biológica, inferioridade da raça. Isso é porque eles não têm educação, não têm acesso à educação, não podem entrar na universidade, não podem entrar na escola. Inclusive, essa foto representa a primeira mulher negra a entrar na universidade. E ela está sendo xingada, olha aqui, está sendo xingada. Tá? Então, Boas, ele tinha essa argumentação que fica muito clara no Raça e Progresso, tá? Em que ele está exaltando a mistura. A mistura é positiva, não negativa. Então, o Franz Boas, ele tem ali uma contribuição muito sólida, tá? Para questionar esse racismo norte-americano do começo do século XX, que era uma política de Estado. Tá? Então, Boas vai dizer, olha, por que você está me dizendo que os povos africanos, os povos americanos da África, os afrodescendentes, são biologicamente inferiores? Por causa dos testes de QI? Mas isso é relativo.
eles não são inferiores, eles simplesmente não conseguem alcançar as melhores notas porque não têm acesso à educação, não conseguem entrar na universidade, ficam nas piores escolas, porque as escolas dos bairros ditos brancos não querem receber, são isolados em guetos. A gente olha para a própria estrutura da cidade de Nova York, a gente tem os guetos, né? O bairro judeu, o bairro negro, o bairro branco. Manhattan é o bairro branco, o Harlem é o bairro negro. Aquela série famosa, né? Todos odeiam Chris. E tem o bairro dos judeus, que é o Brooklyn, etc. e tal, tudo separado. Então, ainda hoje, a gente vê na lógica de organização norte-americana essa divisão muito rígida. Tá? Então, Boas vai dizer, olha, essa ideia de raça, ela também é relativa. Como assim raça? Raça, somos todos da mesma raça. O que existe são etnias diferentes. Bom, essa ideia só vai assentar alguns anos depois, né? O foco do Boas era relativizar essa ideia de que existe uma raça inferior à outra. Tá? Então ele colocava essas duas perspectivas em relação, para a partir dessa relação ele trazer à tona um conhecimento mais apropriado sobre o tema. Ou seja, olha, se tem algum problema que implica no desenvolvimento dos povos afrodescendentes dos Estados Unidos, esse problema não é uma questão de inferioridade biológica. Pelo contrário. Biologicamente, todos nós somos capazes. Agora, o que falta para eles é oportunidade para desenvolver suas capacidades. Não é que uma pessoa que não frequenta a escola, que terminou no ensino fundamental, vai ter uma nota comparada com uma pessoa que terminou a universidade. Não tem como. Num teste de QI, que é aquele teste de inteligência. Não tem como. Então, que é exatamente sobre isso que trata o texto Raça e Progresso. Então, vale lembrar, né, como eu estou enfatizando, que naquela época do Boas, os povos afro-americanos eram cidadãos de segunda classe. Não tinham direitos políticos, não votavam, não podiam entrar num restaurante, frequentar uma igreja, frequentar escolas, banheiro público, templo religioso. Inclusive, para poder, né, desenvolver, praticar a sua religião, eles tiveram que fundar aquelas igrejas que são também de origem protestante, os americanos são de maioria protestante, pelo menos até algum tempo atrás era, eu acredito que isso ainda está atualizado, então eles tiveram que fundar aquelas igrejas que a gente vê, né, nos filmes, com músicos, né, com os pastores, porque senão havia aquela perseguição toda. Vocês devem conhecer, né? Tem aí o Martin Luther King, que é uma referência, tem essa ascensão absurda que hoje em dia a Ku Klux Klan está tendo, que a gente está tendo os holofotes voltados para lá, todo um tipo de perseguição que tem aos povos africanos, especialmente nesses estados do sul dos Estados Unidos, a Flórida, tem ali Mississippi, enfim, alguns estados norte-americanos que isso está voltando com força. E aqui eu trago aquela lei que havia, né, a lei da única gota de sangue, que servia para classificar pessoas como negra por descendência consanguínea. Quem já foi lá, morou nos Estados Unidos, a gente vê isso no censo. O censo, eles ainda têm ali uma lógica de controle muito rígida. Tipo, se chega uma pessoa do Rio Grande do Sul, né, para morar nos Estados Unidos, e na hora que o pessoal do censo está indo lá na casa dele, ele preenche o censo colocando assim branco, a pessoa vai dizer, tá errado, senhor, você é latino, tem que colocar latino, você não é branco, é latino. Então, eles têm ainda um sistema de organização social muito pautado numa separação entre povos afrodescendentes e povos americanos. É um negócio absurdo. Tá? E o Boas, depois que tornou-se cidadão americano, que se desiludiu com isso, né? Com toda essa, digamos assim, esse racismo e essas políticas raciais, baseadas em teorias raciológicas e eugenistas norte-americanas, ele se desiludiu bastante e fez dessa desilusão não um modo ou um vetor para ele se mudar ou para ele desistir de atuar na cena política intelectual. Não, ele fez disso um motor para insistir e desenvolver um arcabouço teórico, metodológico, para justamente questionar esse
apartheid que havia nos Estados Unidos nessa primeira metade do século XX, tá? Que tirava direitos civis dos povos descendentes de africano e que os colocava no lugar de cidadãos de segunda classe. Então é uma passagem terrível, chocante da história. Tá? E justamente por essa militância do Boas pelos direitos civis, né, em 1938, quando o Partido Nazista assumiu o controle da chancelaria na Alemanha, os livros de Boas, né, estavam aqui, entre os livros queimados em Heidelberg, pela SS. Essa cena chocante. Os livros de Boas estavam aqui, essa pilha de livros queimadas, porque eram livros subversivos, justamente porque pregava a igualdade entre as raças, justamente porque a partir do conceito de relativismo cultural, ele argumentava que essa ideia de que existe uma raça superior em relação à outra é relativa, deve ser pensada uma, duas vezes antes de ser sustentada, porque, na verdade, o que existe é um sistema de desigualdade social que coloca um grupo em situação de miséria e deixa aquele grupo engessado nessa situação de miséria, retirando desse grupo direitos civis, políticos, etc., etc. Tá? Então, todos esses textos, pessoal, que nós temos nessa coletânea, todos textos interessantíssimos que eu sugiro que vocês leiam, eles foram publicados originalmente nos últimos anos de vida do Boas. Tá? Boas morreu em 42. Essa coletânea, não essa coletânea, mas os textos que estão nessa coletânea foram publicados nessa coletânea, Raça, Linguagem e Cultura. Era uma coletânea em que o Boas fez uma compilação de todos os trabalhos que ele tinha desenvolvido, né, de linguagem, sobre raça, sobre a diversidade cultural, e o professor Celso Castro tirou dessa coletânea justamente esses textos que ele achou mais interessante para a gente apresentar para os estudantes de ciências sociais brasileiros, tá? Que são esses textos que vocês têm em mãos e que valem muito a pena ser lidos. É um livro rápido de ler, não é um livro caro, tá? Acho que esse livro, a última vez que eu vi nas livrarias, estava por R$ 44,00. Então, quem puder comprar, compre para ler em casa, que é um livro muito bom, né? Para montar suas bibliotecas, né? Cada um de vocês. Então, o Boas, ele já no final da vida selecionou esses textos que ele julgava os mais importantes da sua carreira e agrupou nesses 3 temas, tá? Os textos que ele tratava da diversidade cultural, da diversidade de línguas e da diversidade de raças, tá? E o importante de destacar é que a principal contribuição para a antropologia cultural, segundo o Celso Castro, não foi como o papel do Boas na produção de teorias. O que eu tendo a discordar, porque o Boas, talvez o que o Celso Castro queira dizer é que o Boas não propôs uma grande teoria para dar conta de tudo. O que ele propôs foram conceitos que revolucionaram a antropologia. Então ele era mais modesto, né? E o Celso Castro sustenta que a grande contribuição do Boas, né, para a antropologia é a crítica que ele faz a teorias consagradas, especialmente as teorias evolucionistas e ao racismo, né? Lembrem-se que havia uma série de teorias, né, chamadas teorias raciológicas, que argumentavam que haviam raças superiores e inferiores, e havia uma perspectiva científica chamada eugenismo, que, né, propunha, né, sugeria que a mistura de raças era ruim. Que se as raças a mistura de raças levava ao subdesenvolvimento. E o Boas vai criticar isso assiduamente. Não, o Boas vai dizer, olha, o que leva ao subdesenvolvimento são os arranjos políticos. Essa ideia tem que ser relativizada. Essa ideia de que a mistura leva ao subdesenvolvimento tem que ser relativizada, tem que ser colocada em relação com o contexto social.
sociedades subdesenvolvidas, não é porque houve mistura de raças, como os eugenistas estão dizendo. Não, é porque houve uma negligência socioeconômica para com determinadas raças, determinados grupos. Tá? Então, o Boas, quando ele propõe a ideia do relativismo cultural, que é tentar colocar em relação esses conceitos e esses argumentos com contextos sociais mais amplos, com argumentos divergentes, para a partir disso fazer ali, tirar conclusões mais precisas, mais, digamos assim, coerentes, mais concretas, o Boas, ele demarca o seu lugar na antropologia, né, que a partir da falsa modéstia, no sentido de não apresentou nenhuma grande teoria, mas ele trouxe conceitos que contribuiu para colocar por terra essas teorias que tinham a pretensão de dar conta, né, de toda a gênese da vida humana. Especialmente essas teorias pautadas nessa ideia de que existem raças inferiores e superiores e culturas evoluídas e não evoluídas, ou melhor, civilizadas e selvagens. Tá? Então, com isso, Boas abre caminho para que outros antropólogos desenvolvam uma série de argumentos decorrentes da percepção da relatividade das formas culturais sobre as quais os homens têm vivido. Então, a concepção boasiana de cultura tem como fundamento, primeiro, um relativismo de fundo metodológico, ou seja, para a gente avaliar as outras culturas, a gente tem que avaliar as outras culturas, a gente tem que colocar a outra cultura como referência da nossa análise, e não analisar aquela cultura com base nos nossos princípios culturais. Tá? E ele parte da ideia de que o reconhecimento de que cada ser humano vê o mundo sob a sua perspectiva da sua cultura e da cultura em que cresceu tem que ser a chave de análise do antropólogo. Ou seja, quando o antropólogo vai analisar uma cultura, tem que partir do princípio de que cada ser humano vê o mundo sob a perspectiva da cultura que ele cresceu. Então, o antropólogo procura sempre relativizar suas próprias noções, ou seja, colocar em relação suas próprias noções, fruto da posição que ele ocupa, seus valores ocidentais. Nem sequer a antropologia surge na Europa. Então, é uma ciência que surge num lugar muito bem determinado no globo, na Europa. Depois ela se expande, nós nos apropriamos, mas era uma ciência que surgiu para estudar a gente, as colônias, para melhor administrá-las. Então, a gente vai falar sobre relativismo cultural ainda na próxima aula, tá? Então, a gente ainda vai abrir mais portas para clarear um pouco esse conceito para a gente. E essas ideias estão muito presentes no livro Raça e Progresso, que é fruto de uma conferência de 1931. E é uma conferência em que o Boas vai juntar todas as suas forças para criticar as teorias raciológicas, ou esse racismo teórico, que na época estavam também no ambiente acadêmico. Não estavam só gente grossa, bruta, tacanha e ignorante. Mas não, haviam cientistas teorizando sobre o racismo. Tá? E esse texto, Raça e Progresso, ele é importantíssimo, porque nesse texto ele está criticando justamente esses teóricos das teorias raciológicas e eugenistas que diziam, olha, a mistura não presta, a mistura gera subdesenvolvimento. E aí o Boas está dizendo, não, mas a mistura ela é boa. A mistura gera pessoas melhores adaptadas. Vamos olhar para a colonização brasileira. Quando os portugueses chegaram aqui, morriam de calor. Não aguentavam os mosquitos. Picada de mosquito podia levar um português à morte.
Ao mesmo tempo que o espirro de um português podia levar um povo indígena inteiro a ser dizimado por causa de uma bactéria ou de um vírus. No momento em que os portugueses e os povos indígenas começam a, né, viverem juntos, se misturarem, né, fazerem crianças, vão nascendo crianças melhores adaptadas para aguentar o clima, para não se contagiarem com doenças como uma gripe, que podia dizimar centenas de pessoas dos povos indígenas. Então, a mistura ela é positiva. É isso que o Boas está falando. Então, a mistura ela não é negativa. Ela não vai levar a subdesenvolvimento. Pelo contrário, a mistura é positiva porque produz cidadãos, seres humanos, melhores adaptados às condições geográficas e também fisiológicas e contribui para um desenvolvimento. Então é um texto muito interessante que o Boas ele vai trazer uma série de exemplos para desconstruir esse argumento racista e eugenista, e a cereja do bolo, ou seja, o ápice da argumentação de Boas, é quando ele vai analisar essa coisa dos testes de QI, que os teóricos da ciência raciológica e os teóricos da ciência eugenista sustentam, né? Olha, os povos africanos dos Estados Unidos são inferiores. Por serem inferiores, eles têm um baixo desenvolvimento intelectual. Então, tiram nota baixa nos testes de QI. O Boas vai dizer, olha, a gente tem que relativizar isso. Como, Boas? A gente tem que colocar essa argumentação em relação, que é uma argumentação biologizante, biológica, em relação ao contexto sociocultural que a gente vive. Como é que eles vão alcançar uma boa nota de teste de QI se eles não têm comida, se eles não têm escola, se eles não têm saneamento, se a gente não dá direito nenhum político para eles, eles não podem votar, eles não podem... Eles ficam lá em guetos, naqueles bairros, só saem dali para trabalhar como empregados no centro urbano. Então a gente tem que colocar em relação esse argumento com outros argumentos. No caso, o Boas está colocando em relação esse argumento racista, com base na biologia, com argumentos socioeconômicos e culturais. E a partir disso ele desconstrói essa ideia da inferioridade da raça e do baixo desenvolvimento intelectual por causa da raça. Não. Nem a raça é inferior, e menos ainda o desenvolvimento intelectual se dá porque biologicamente eles são uma raça inferior. Não existe raça inferior. O que existe são seres humanos, todos com as mesmas condições biológicas para se desenvolver. Mas faltam oportunidades. Então, é um texto muito, muito bom, esse Raça e Progresso, tá? Que dá para a gente ver justamente o Boas colocando em prática essa ideia do relativismo cultural, que é colocar esses argumentos biológicos em relação com argumentos socioculturais, para a partir disso fazer emergir, né, conclusões mais, digamos assim, concretas, de acordo com a realidade. Tá? Então, são esses dois textos que eu separei para nós falarmos sobre eles hoje. Tá? Hoje já falamos bastante sobre a biografia do Boas. Agora a gente vai começar a entrar um pouco nesse texto, Raça e Progresso, que é um texto muito interessante para a gente refletir isso. Tá? Só para dar mais um contexto para vocês, o Boas, ele com a ideia de relativismo cultural e com a ideia de particularismo histórico-cultural, ele contribuiu muito para criticar o determinismo geográfico. Tá? Que dentro da geografia havia um grupo de teóricos que argumentavam assim, olha, é a geografia que determina o comportamento humano. No sentido de que, olha, se você quer entender o comportamento humano, você tem que olhar para o meio ambiente, para a paisagem que eles estão inseridos. É a paisagem que vai ditar o modo como os seres humanos se comportam.
Então, Boas vai dizer, não, peraí, então quer dizer que os seres humanos vão se comportar de modo X ou Y por causa de uma determinação geográfica da paisagem? E por que que lá nos Esquimós, onde eu fiquei tanto tempo trabalhando, que é um clima gelado, todos deveriam ter o mesmo comportamento, há comportamentos diferentes? Por exemplo, há esquimós que são sedentários, ou seja, escolhem um lugar para viver, se estabelecem lá e vão viver lá a vida toda. Vão construir casas, como esse famoso iglu, né, que é construído a partir de blocos de gelo, bem, né, forrado lá dentro com pele de urso, pele de animais, que garante o acúmulo de calor. E, ao mesmo tempo, há esquimós sedentários, que levam barracas de pele nas costas e saem, né, caminhando, aí encontra um local hoje para habitar, fica aqui 6 meses, depois vai, volta para outro lugar, vai para o outro, sempre sem fixar residência no território. Ora, se a geografia determina o comportamento humano, por que num lugar onde há uma só paisagem, onde a geografia é igual para onde quer que você vê, olhe, há 2 tipos de comportamento completamente diferentes? Então, a geografia não determina o comportamento humano, ela influencia. Quem determina é a cultura. É a cultura que faz determinado grupo optar por se tornar sedentário e fixar moradia em um só lugar, independente se nesse lugar tem tempestade de gelo, independente se nesse lugar, durante 6 meses, você não vê a luz do sol. Eles encontram formas socioculturais de ficar naquele lugar, de viver naquele lugar, de atribuir sentido àquele lugar e de criar seus filhos, gerações e gerações. Então não é a geografia que determina o comportamento humano. Ela influencia. O comportamento humano é determinado pela cultura. É a cultura que vai determinar o comportamento humano. Também foi um ferrenho crítico das teorias eugenistas e da ideia de determinismo biológico. Esse é Arthur Gobineau, que foi ministro das Relações Exteriores francesas no Brasil. Ele era um defensor da ideia de que a mistura gerava subdesenvolvimento. Então, quando ele chegou no Brasil, ele disse: o Brasil é subdesenvolvido por causa da mistura de raças. Vamos trazer o pessoal lá da Europa para cá para embranquecer o Brasil, para o Brasil se tornar desenvolvido? Olha que ideia, estapafúrdia. Arthur Gobineau, o Boas foi ferrenhamente crítico da ideia do determinismo biológico. Isso fica muito evidente no livro, no ensaio Raça e Progresso, porque o que os teóricos eugenistas e os teóricos raciológicos estavam dizendo é, olha, a raça determina a inteligência. Os povos afrodescendentes não são inteligentes porque são oriundos da África. É uma questão biológica. E o Boas vai dizer, olha, não, isso é relativo. Vamos colocar isso em relação com questões sociais. Como eles vão se destacar em testes de inteligência se eles não têm escola? Então, biológico não vai determinar a inteligência humana, ou o comportamento humano, ou a forma de pensar humana. Ela pode influenciar. Se você não se alimenta, se você não come, isso influencia. Não tem tempo para pensar em coisas como ciência, como gramática inglesa. Você vai pensar em gramática inglesa quando você não tomou café da manhã e não sabe se vai almoçar? Então, ela influencia. De fato, a fome, enquanto um fenômeno biológico, influencia no comportamento humano ou no pensamento humano, mas não determina. O que vai determinar o pensamento humano são questões socioculturais. Se tu tem acesso ao sistema de ensino de qualidade, se tu tem oportunidades econômicas de trabalhar, de desenvolver-se, sustentar a tua família. Então, a biologia ela influencia, mas não determina.
Tá? E aí, finalmente, entramos em Raça em Progresso, tá? Que é um texto em que o Boas vai tentar, do início ao fim, nos convencer, ou melhor, convencer a população norte-americana, da década de 30 de que a biologia não determina o comportamento e o pensamento humano, ela influencia. O que vai determinar o modo como a gente pensa e o nosso comportamento são fatores socioculturais e não biológicos. E isso precisa ficar muito claro, porque se eu pudesse resumir o texto do Boas, esse Raça e Progresso, que é um texto curto, em 2 frases, eu resumiria assim. Então, quando a gente lê o texto Raça e Progresso, a gente tem que identificar nesse texto que o Boas está fazendo uma crítica muito forte ao determinismo biológico, que era uma perspectiva adotada pelos teóricos raciologistas e eugenistas para argumentar a inferioridade das raças com base em critérios biológicos. E o Boas vai relativizar isso e vai dizer, vamos trazer para o debate critérios socioculturais e econômicos. Vamos colocar em relação esses fatores biológicos com os fatores sociais, para a partir daí a gente produzir uma síntese mais coerente com a realidade, para ver se a gente consegue enxergar melhor a realidade e agir nela de modo a torná-la mais aprazível, mais prazerosa, mais legal para todo mundo. Então, esse texto é exatamente sobre isso que o Boas vai tratar. Tá? Fugiu a palavra. Não é desqualificar, porque o Boas era muito elegante, mas é de justificar, de quebrar essa ideia de que a biologia determina o comportamento humano. Tá? Ou seja, de que a raça determina o comportamento humano. Não. Tá? Então, o Boas ele começa com uma série de argumentos, tá? Históricos, antropológicos e culturais para exaltar a mistura como positiva e não como negativa. Então, veja, olha, os fatos com os quais, isso é o Boas na conferência dele, foi transcrita. Os fatos com os quais estamos lidando são diversos. São diversos fatos relacionados entre si. O sistema de plantation do sul dos Estados Unidos trouxe para o país um grande contingente de população negra. E aconteceu uma considerável mistura entre senhores brancos e mulheres escravas durante o período de escravidão. De forma que os povos africanos não são mais puros. Foram se misturando continuamente. E isso afetou de diversas formas a condição da população africana. Primeiro, questões genéticas, como aqui a gente tem o cafuso, lá nos Estados Unidos, mistura entre povos indígenas, povos europeus, povos africanos foi modificando a genética e principalmente toda, digamos assim, a paisagem social. Então, o primeiro ponto que Boas ele quer esclarecer é a ideia do termo raça. Boas está dizendo, olha, à medida em que 2 grupos se encontram e eles começam a misturar, não faz o menor sentido a gente falar numa raça pura. Como se pode, num lugar como nos Estados Unidos, exaltar a pureza da raça branca? Um país que se funda, assim como o Brasil, a partir da mistura de minimamente 3 raças. Quando a gente olha para os Estados Unidos, mais ainda. Porque se a gente pensa os grupos étnicos que vieram para os Estados Unidos,
Não, muitos. Ainda mais depois que conseguiram a independência, foi bem anterior. Irlandeses, ingleses, mexicanos, espanhóis, portugueses, judeus, muitos judeus. Então, à medida em que uma população se junta num lugar, sabe, e começa a se relacionar entre si, é impossível a gente querer localizar a pureza, porque as políticas norte-americanas, especialmente aquela lei da única gota de sangue, estava procurando por isso. Olha, você vem de uma família que a sua quarta geração havia negros na família, então você não é branco, não é puro. Como assim? Como se falar em pureza? Num país que o princípio desse país já foi colocar em contato diversas raças de origem diferente, com o ideal de construir uma casa, uma família, de se misturar para produzir família, para poder trabalhar com a terra, para poder produzir riqueza. Então, não cabe nem falar em pureza da raça. Então, o primeiro ponto que o Boas está tentando esclarecer é, olha, primeiro o termo raça. Então, é difícil a gente atribuir a uma raça a determinada ocupação territorial, ou mesmo a hereditariedade de características passadas de geração em geração. Primeiro, porque não existe, num lugar como os Estados Unidos, em que o território foi ocupado a partir de diversos grupos, de diversos arranjos, né, étnicos, você querer dizer que naquele território existe uma raça pura. É impossível. Tá? Segundo, acreditar nesse mito de que essa pureza dessa raça vai ser passada de geração em geração. Tá? E aí o Boas vai trazer alguns exemplos. Né? Por exemplo, é interessante observar que a grandeza espanhola, a força da Espanha, da Espanha como potência colonizadora e marítima do século XV e XVI, né, aconteceu justamente no maior período de mistura racial. Então, o Boas ele começa um jogo de trazer o argumento dos racistas e eugenistas e depois trazer os argumentos dele para botar por terra os argumentos dos racistas. Então, veja, por exemplo, desses exemplos que ele deu, né, da impossibilidade de falar da pureza de uma raça num território, porque o território passa por diversas ocupações que envolvem, né, contatos e misturas entre diversos grupos. Então é difícil você dizer aquele território, feito Hitler dizia da Alemanha, né? A Alemanha é o berço da raça ariana. A Alemanha o que mais tem é judeu. A Alemanha, sabe, os povos romanos, que quando o Império Romano veio a decadência, foi tudo para lá, civilizar os bárbaros, ensinar latim, o cristianismo surgiu lá, né? Não surgiu lá em Roma, mas a partir de Roma foi aceito. Então ele, olha, veio a Espanha, por exemplo. Na Espanha, que era a maior potência de guerra marítima e colonizadora do século XV e XVI, ela justamente foi esse período que foi o período de maior mistura de raças. E seu declínio começou justamente quando eles quiseram impedir os mouros de ir para a Espanha. Porque o que acontece? Né? Quando o Império Romano acabou em Roma, que ficou repartido, né? Roma e Constantinopla, lá na Turquia, Bizâncio. Depois virou Constantinopla, voltou, mas lá na Turquia. Aí ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente entrou em decadência, invasões bárbaras, tiveram que se assimilar aos bárbaros, e aí o Império Romano do Oriente foi vindo, trazendo o cristianismo, trazendo matemática, trazendo filosofia, trazendo aritmética, trazendo medicina, trazendo técnicas de navegação, tudo para a Espanha. A Península Ibérica, tudo. E a partir disso, da mistura dos turcos, do Império Romano lá da Turquia, com os bárbaros lá da Península, foi que surgiu, entre aspas, essa civilização espanhola, que era a principal potência marítima. Depois que eles expulsaram os mouros, que eram esses povos de origem turca, né, de origem árabe, lá do Império Romano do Oriente, depois que eles expulsam, aí começa a decair. A Inglaterra começa a se colocar como potência,
né, a Espanha começa a firmar dívidas com a Europa, com a Inglaterra, que todo o ouro que pegavam do México, da América do Sul, ia para pagar os cofres e os bancos europeus, a Espanha começa a decair, a decair, a decair. A Inglaterra assume esse lugar de maior potência marítima, junto com a França. Então, olha, a mistura é positiva, é o principal argumento do Boas. É desconstruir as ideias dos racistas e dos eugenistas e dizer, olha, a mistura é positiva. Veja como a mistura favoreceu a troca de conhecimento, né, a ocupação da Espanha. Então veja que o Boas era bastante erudito. Apesar de não ter criado nenhuma teoria, ele ia de forma muito modesta desconstruindo todas as grandes teorias pretensiosas. Então, o Boas ele diz, olha, só esses exemplos que eu estou dando já deveria ser o suficiente para que nós parássemos de pensar sobre essa ideia de determinismo biológico, ou seja, de que a raça vai determinar a inteligência ou a inferioridade ou a falta de capacidade para o que quer que seja. E ele vai dizer, o que eu estou vendo hoje nos Estados Unidos, né, é uma repetição em maior escala daquilo que eu estou dizendo que ocorreu na Europa durante os séculos em que os povos da Europa setentrional ainda não estavam firmemente assentados no solo. Ou seja, o que favoreceu uma boa ocupação da Europa, né, com todos esses conhecimentos e toda essa mistura genética também, que veio lá do mundo árabe. É a partir disso que se desenvolveram as potências, né, náuticas na Espanha, né, inclusive a França em alguma medida, mesmo que não tenha essa mistura com os povos mouros, mas teve muita influência, tá, de povos, né, que hoje são conhecidos como italianos, latinos, que saíram da Roma quando entrou em decadência antes de ir para o império lá de Bizâncio. A França fala latim, inclusive. O francês é uma língua latina. Tá? Então, tudo que o Boas está fazendo nesse livro, nesse capítulo, é convencer o seu público de que não é possível falar na pureza da raça. E que a mistura não é negativa, a mistura é positiva. Tá? Então, a questão essencial que o Boas está tentando responder é, olhando de forma concreta. Lembre-se, o Boas era um empirista. Ele primeiro pegava os dados empíricos para depois teorizar. Então, o Boas está se questionando o seguinte, olha, nós temos qualquer evidência que indique que a mistura de raças de diferentes tipos resultariam numa prole menos vigorosa do que os seus ancestrais? Existe alguma evidência científica, que não sejam especulações mal intencionadas, de que a mistura de raças, a mistura de povos, leva a algum grau de subdesenvolvimento, leva a algum grau de inferioridade? É esse o problema que ele está refletindo sobre. Não existe. Pelo contrário, existem evidências de que a mistura de raça é positiva e gera grupos sociais melhores adaptados. Por exemplo, esse exemplo eu já dei, né? Só que eu trouxe para os índios do sul. O Boas vai dizer, os descendentes mestiços de europeus e índios norte-americanos são mais altos e mais férteis que os índios puro sangue. Então havia ali um problema de reprodutibilidade dos povos indígenas. E Boas vai dizer, olha, quando os povos indígenas passaram a, né, se misturar com outros povos, dentre eles os europeus, a gente começa a ver que há ali, né, um aumento na taxa de reprodução dos grupos indígenas que habitavam ali os Estados Unidos. Então a mistura, em alguma medida, pode ter contribuído para aumentar a fertilidade
daquele grupo que era conhecido pela baixa fertilidade e pela baixa taxa de natalidade que havia entre eles. Ele ainda coloca mais, olha, quando a gente olha, pensando a mistura dos povos indígenas e dos povos europeus, a gente vê que os frutos dessa mistura são indivíduos mais altos, mais resistentes a determinadas doenças, a determinadas variações climáticas. E aí ele sai dando exemplos, né, da mistura que houve entre os holandeses e os africanos, né, dos malaios com outros povos. E aí eu trouxe para a gente pensar os povos indígenas com a questão das epidemias e da adaptação ao clima quente e úmido, que é completamente diferente do clima europeu. Então ele vai dizer, olha, quando a gente observa, né, os filhos da mistura dos norte-americanos, né, ou seja, os filhos da mistura entre povos indígenas e povos europeus, a gente não consegue se convencer da existência de nenhum efeito ruim da mistura racial que seja evidente nas funções anatômicas, biológicas. Então, olhando estritamente para a biologia, quando a gente olha a mistura de um índio norte-americano com um europeu, que a gente vê o fruto dessa mistura, a gente não vê ali nada biologicamente que sugira para a gente que existe ali na nossa frente um indivíduo inferior ou superior. Pelo contrário, quando a gente olha estritamente para a biologia e para a genética, no caso da fertilidade de determinado grupo, no caso da resistência de determinado grupo a determinado fator geográfico, o que a gente pode ver é que a mistura é positiva. Isso olhando em termos estritamente biológicos. O povo não está nem trazendo ainda para o debate as questões sociais. Então, não se tem conhecimento nenhum, né, de que a extensão em que ambientes sociais e geográficos podem alterar formas corporais. Deixa eu reler isso aqui de novo, tá? Então, ele vai argumentar que não se conhece a extensão em que ambientes sociais e geográficos podem alterar formas corporais, mas a influência de condições externas tem que ser levada em consideração quando comparamos diferentes tipos humanos. Aí, o que ele está dizendo nesse parágrafo é justamente isso, né? Que a geografia, ela influencia no comportamento humano, mas não determina. Tá? E aí ele está fazendo uma crítica a um senhor chamado Arthur Keefe, a um intelectual chamado Arthur Keefe, que é esse aqui. Esse intelectual, ele argumentava que a guerra era boa, era positiva, porque a guerra servia para selecionar os indivíduos mais fortes e excluir os indivíduos mais fracos. Então, Boas, ele ficava revoltado com esse cidadão, tá? O professor Sir Arthur Keefe. E aí é onde ele vai entrar na cereja do bolo. Eu estou pulando assim, pessoal, para destacar as informações mais interessantes, tá? Primeiro, pelo adiantado da hora. Segundo, porque quando eu estava falando da biografia do Boas, eu já trouxe muitas questões que se repetem aqui. Então, o Boas, ele vai falar exatamente sobre a crítica aos testes de QI, tá? Que não é possível provar nenhuma determinação genética sobre a inteligência das diferentes raças. E aí é quando ele vai começar a trazer a argumentação sociocultural e econômica para mostrar por que determinado grupo ou determinada raça sempre tira nota baixa no teste de QI, né? E por que a outra raça, que são os norte-americanos reconhecidos pelo Estado como brancos, sempre tira nota alta. E aí ele vai dizer que a resposta para isso não está em nenhuma questão genética, mas sim socioeconômica. Ou seja, ele vai sustentar a ideia de que o ambiente cultural e social é mais importante, é o fator mais importante para determinar os testes de inteligência. A biologia influencia, como a gente viu,
né? Se você sente fome, um fenômeno biológico, um fenômeno fisiológico. Você sente fome, você não vai se concentrar numa prova. Então a biologia influencia, mas o que vai determinar a tua inteligência não é porque tu é inferior por causa da tua raça. Não. O que vai determinar a tua inteligência é você ter oportunidades de desenvolver a sua inteligência. E essas oportunidades são frutos de arranjos sociais, econômicos, históricos. Então, Boas vai dizer, olha, o estado atual do nosso conhecimento só nos autoriza a dizer que, embora os indivíduos difiram, sejam diferentes fisicamente, as diferenças biológicas entre eles quase não existem. E aí a gente volta àquele argumento, né, que é a base do surgimento da antropologia. Lembra? A antropologia, quando surge como ciência, parte do princípio de que biologicamente todos os seres humanos são iguais. O evolucionismo diz isso. Todos os seres humanos são iguais. O que varia são os arranjos socioculturais. E aí o Boas vai dizer, são esses arranjos socioculturais que vão determinar o modo de agir e de pensar dos seres humanos em grupo. Então não há razão nenhuma para acreditar que uma raça seja naturalmente mais inteligente, ou dotada de força física ou de força de vontade, ou emocionalmente mais estável do que outra. Não existe nenhuma razão para acreditar que há uma diferença uma diferença de capacidade fruto da raça. Não. Essa diferença da capacidade é fruto dos nossos arranjos políticos e econômicos. E aí, pessoal, para terminar, eu queria enfatizar uma coisa. Boas, ele foi orientador de Gilberto Freire. Gilberto Freire, que vocês já devem ter ouvido falar, né, em Sociedade Brasileira Contemporânea, nessas disciplinas, Boas foi orientador de Gilberto Freire. E eu vejo muitos argumentos do Casagrande Senzala em algumas passagens desse livro, desse texto do Boas. A gente tem uma crítica muito séria a Gilberto Freire, tá? Especialmente por causa da ideia de democracia racial. Freire, assim como Boas, ele fez um estudo semelhante. Ele foi analisar de forma comparativa o racismo brasileiro e o racismo norte-americano. E aí Freire, olha, o racismo norte-americano, ele impõe um apartheid, ou seja, povos africanos não podem se misturar com povos brancos, no ônibus, no colégio, na repartição, na praça, no restaurante, na igreja. Então lá há um racismo muito forte. Aqui no Brasil, apesar do racismo, há uma democracia racial, porque não há nada que impeça um homem branco de se relacionar com uma mulher negra, ou uma mulher indígena de se relacionar com um homem negro, ou uma mulher negra ou um homem negro de se relacionar com uma mulher branca. Então há uma democracia racial. A gente sabe que isso é um problema. A gente não vive uma democracia racial. O fato de não haver barreiras para que possamos nos relacionar com pessoas de outras origens étnicas, não quer dizer que a gente vive em harmonia. Florestan Fernandes vai criticar bastante Gilberto Freire. Uma crítica fundamental. Né? Dizer que esse conceito de democracia racial, ele coloca para debaixo do tapete, né, o racismo que existe no Brasil. Que, por vezes, aparece hoje em dia como um preconceito de classe. Mas Gilberto Freire, ele tem uma questão que é importante a gente destacar. Ele é o primeiro teórico, primeiro intelectual do Brasil
a criticar o Arthur Gobineau e a exaltar para todo o mundo que a mistura de raças é positiva. Você pega o Casagrande e Senzala, nunca antes na história do pensamento social brasileiro, no sentido de alcançar as proporções que o Casagrande, nunca antes na literatura nacional, intelectual do pensamento, de dizer, olha, a mistura de raças ela é positiva. As contribuições dos povos africanos para o Brasil foram fundamentais. Gilberto Freire diz isso. As contribuições dos povos indígenas para o Brasil foram fundamentais. Gilberto Freire é um dos primeiros, se não o primeiro intelectual a defender isso. Defender isso. Você não pegava um livro de sociologia, de história, para ver, olha, os povos afrodescendentes foram fundamentais para a cultura brasileira e para o Brasil. É claro que é um livro cheio de brechas para ser criticado, né? Ele parte da relação entre o senhor do engenho e da escrava como se fosse uma relação harmônica. Não, não era harmônica. As escravas eram estupradas. Era terrível. Ele fala na ideia de democracia racial. Não, não há uma democracia racial. O que existe é uma série de estratégias retóricas que nos constrange a não jogar para todo mundo ver o preconceito que existe no Brasil. O preconceito de cor, o preconceito de classe. Mas isso a gente tem que dar o crédito a Gilberto Freire. Gilberto Freire é o primeiro intelectual a colocar, né, de forma clara, no mundo inteiro, Gilberto Freire e Eduardo Viveiro de Castro são os cientistas sociais brasileiros mais lidos no mundo. Tá? Eduardo Viveiro de Castro e Gilberto Freire. Não sei se os mais lidos, mas os mais traduzidos para o francês, para o inglês. E Gilberto Freire tem esse papel importante de traduzir o pensamento boasiano e de tentar, né, exaltar a ideia de que a mistura de diferentes raças é positiva e não negativa. Tá bom? E aí a gente encerra essa aula de hoje, tá, pessoal? Próxima semana, mais textos da Escola Culturalista. A gente vai ler um texto de uma antropóloga chamada Margaret Mead, um texto chamado Sexo e Temperamento. Também é muito interessante, né? Vai ser a primeira autora que a gente vai ler, que vai tratar de questões de gênero. Tá bom? E aí eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente está terminando a aula só com 6 alunos. Eu sei que é uma turma pequena. E que depois da primeira prova houve uma evasão, as pessoas saíram, parte da disciplina, mas eu não fico triste, porque ao fim das contas o mercado edita, né? Deixa eu até terminar de gravar aqui para não. O mercado termina